noite, galera. Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre o uso indiscriminado de medicamentos, suplementos e correlatos. Por que é interessante falar sobre isso? Porque temos visto muito falar sobre resistência a medicamentos, temos ouvido muito falar sobre interação medicamentosa, não é? Mas por que é que isso tem acontecido? É um fenômeno chamado medicalização da sociedade. Aí o primeiro termo técnico que eu gostaria de falar para vocês, medicalização. Mas o que é que significa medicalização? É justamente o uso banal de medicações, o uso indiscriminado, o uso sem o conhecimento e as aplicações corretas. Por que é que isso tem acontecido? Nós temos associado a medicalização da sociedade ao acesso facilitado à informação. A gente vê que hoje no Google colocamos lá os sintomas, o Google aponta uma lista de possíveis diagnósticos. E junto a esses possíveis diagnósticos, ele diz quanto tempo que o indivíduo vai ter, né, vai permanecer nessa condição, qual é o possível tratamento, e mesmo que ele não diga lá, tem como o indivíduo saber pesquisando. Só que existem diversas implicações nesse nessa prática, porque não é simplesmente o indivíduo ter uma sintomatologia, apresentar alguns sintomas, pesquisar e ir comprar ou buscar uma medicação sem passar por um profissional qualificado. Porque existem etapas nesse processo do diagnóstico até chegar ao tratamento que só um profissional habilitado vai saber lidar com isso, que é justamente a consulta médica, né, onde o indivíduo vai conversar com um profissional da saúde, ele vai passar, se for preciso, alguns exames para que seja para que traga à luz o estado biológico desse indivíduo e montar a estratégia de tratamento, que inclui a dosagem correta e o tempo correto de tratamento. E por que é que isso é tão importante? Porque se, mesmo que o indivíduo seja tratado com a medicação correta, mas que tenha uma dosagem inadequada ou um tempo de tratamento inadequado, vão surgir aí diversas complicações para esse indivíduo, mesmo pode ser a longo ou a curto prazo. Mas primeiro eu gostaria de elucidar, de trazer aqui essa informação sobre o que é droga. Que a gente vê aí os termos sobre o que é drogaria, nós vemos os termos medicamentos, vemos remédio, e aí qual é o termo ideal? O que é que cada termo significa? Gostaria de esclarecer aqui para vocês dois termos. Primeiro, droga. Droga é tudo aquilo que tem efeito biológico, seja bom ou seja mal. Então, qualquer substância que tenha um efeito biológico é classificado como droga. Porém, se essa substância, que é a droga, que está dentro do grupo maior, tem um efeito terapêutico, aí nós chamamos de medicamento. E aí são diversos e diversos testes que são feitos para que essa droga possa ser utilizada na forma de medicamento, de remédio, não é? E aí, esses termos técnicos, essas aplicações, esses detalhes que estão lá na bula do medicamento, o profissional é que tem a obrigação de conhecer e traduzir numa linguagem acessível para o indivíduo. Que, se o indivíduo pesquisa na internet ou consulta um vizinho, um parente, ele estará é, isento de uma certa forma, não positivamente, mas negativamente, ele vai ultrapassar, vai pular essa etapa da informação de como utilizar esse medicamento de uma forma adequada. E quais são os riscos de uma pessoa
que faz o uso indiscriminado de medicamentos. Primeiro de todos, o mais famoso, que é a resistência. Quando o indivíduo ele usa um medicamento de uma forma inadequada, ele pode gerar um quadro de resistência ao medicamento. Se a gente pesquisar na internet e verificar, a gente vai ver que em 10 anos o nível de resistência dos micro-organismos aos medicamentos aumentou muito. Existem algumas infecções por bactérias que aumentou em 50% dos casos. 50% dos casos hoje são resistentes e ser utilizados os antibióticos, os antimicrobianos, não é? De última opção. A última opção que tem de medicamento está sendo utilizado hoje em dia, que não era assim antigamente, por causa do aumento, não é, desse uso indiscriminado das medicações, que consequentemente aumenta os números de casos de resistência. E aí essa resistência se dá por alguns caminhos. Primeiro, digamos que o indivíduo faz o uso da medicação correta, tipo, a medicação está correta, mas aí a aplicação dela não está. Ele pode utilizar a medicação por um tempo mais curto ou por uma dose menor. O que é que pode acontecer? As bactérias mais sensíveis vão morrer com essa dose, mesmo que seja menor. E as mais resistentes ficarão vivas, porque alguns medicamentos, o efeito dele é diretamente proporcional ao tempo e à dosagem, né, em que ele vai ser exposto ao micro-organismo. Então, se uma pessoa utiliza um medicamento por um tempo menor ou numa dosagem menor, vai matar as bactérias mais sensíveis, os micro-organismos de forma geral mais sensíveis, e ficarão vivos os mais resistentes. E esses mais resistentes vão se multiplicar, gerando o que, nesse período de coronavírus, nós ouvimos muito esse termo, que é a tal da cepa. A cepa é um grupo restrito, né, um grupo de micro-organismos que tem características em comum, que desenvolve uma característica particular em comum a eles. E aí nós vemos um grupo de micro-organismos que nós vamos chamar de cepas, né? Cepas que são mais resistentes, cepas que são mais agressivas, cepas que são mais brandas, menos agressivas, o que nós chamamos na saúde de menos virulentas. Esse não é só para vírus, mas quando nós utilizamos esse termo de virulência, nós estamos falando sobre o potencial patológico dela, o quanto que ela pode agredir o organismo do indivíduo, o quanto que ela tem força de atacar. E aí, existe um outro caminho que pode levar a essa resistência, que é o seguinte: o indivíduo fez um uso de uma dose inadequada, uma dose menor. Então, essa dose lesionou o micro-organismo, causou danos a ele, mas não foi suficiente para matar. Alguns micro-organismos desenvolvem uma proteína que vai conferir a ele, que vai dar a ele uma resistência. Vai conferir a ele uma resistência que antes ele não tinha. Se tivesse utilizado uma dose adequada, teria matado e o problema teria se encerrado ali. Mas como utilizou uma dose errada, aí esse micro-organismo vai produzir dentro dele, em seu metabolismo, uma proteína que vai conferir a ele resistência. E aí, para matar esse indivíduo, ou trocar o fármaco, troca a droga, né, o medicamento, ou então utiliza uma dose maior. Só que não é simplesmente aumentar a dose. Porque se a gente aumentar a dose do micro-organismo, o organismo hospedeiro, o indivíduo que está doente, vai ser atacado por esse medicamento. Porque o medicamento, ele só tem efeito de medicamento se for dentro da dose adequada. Tem um nível máximo e tem um nível mínimo. Então, abaixo desse nível mínimo não tem efeito de medicamento e acima ele se torna tóxico.
Então, por isso que tem tantos micro-organismos e tantos casos de resistência, né, de micro-organismos resistentes. Porque a dose que está sendo utilizada não pode mais aumentar, porque senão ela vai ser tóxica e não existe mais, em alguns casos, medicamentos disponíveis. Então, existem aí os cientistas da saúde, da área farmacêutica, que estão desesperados, em alguns casos, à procura de novas formas terapêuticas. Outro risco para quem faz o uso indiscriminado de medicamentos é justamente um caso muito. Eu vou utilizar aqui um termo popular que é o seguinte: você toma um remédio, fica bom de uma coisa e adoece de outra. Como é que se justifica isso? Porque o medicamento ele não tem efeito único. Ele não tem um sistema nervoso, ele não tem uma capacidade cognitiva de pensar. Você vai ingerir esse medicamento e esse medicamento vai agir por todo o seu corpo. Mas por que é que ele age, um exemplo, só onde tem dor? Por que é que ele age, um exemplo, só no sistema nervoso, do indivíduo que tem, por exemplo, ansiedade ou depressão? Por que é que ele age só no fígado? Por causa dos chamados receptores, que são substâncias que vão lá receber, que vão se ligar ao medicamento e vai desencadear um efeito. Então, se o indivíduo toma um medicamento e ele, por exemplo, é diabético, ele é hipertenso, ele tem um fígado mais sensível, então ele pode estar ocasionando uma lesão maior para esses órgãos, para esses locais onde não deveria ter efeitos, que são os chamados efeitos colaterais ou efeitos indesejados. Alguns já são esperados, que são os efeitos mais comuns. Por exemplo, quem aqui nunca teve sono quando tomou um antialérgico? Aí eu acredito que ninguém, né? Existem antialérgicos, por exemplo, que já é sabido e já é esperado um efeito de sonolência ou de letargia, um aumento do apetite, uma coisa muito interessante. Porque remédio para alergia e remédio para aumentar o apetite agem sobre os mesmos receptores no cérebro. O indivíduo que faz o uso dessas duas medicações tem um efeito que nós chamamos de sinérgico, ou seja, um efeito potencializado dessas duas medicações. Ou ele vai ter um sono aumentado, aquele sono incontrolável aumentado, ou ele vai ter uma diminuição de sua saciedade, ele vai comer mais. É por isso que pessoas que fazem uso de antialérgicos e corticoides também por muito tempo, não é, têm um ganho de peso, justamente por causa dessas questões de efeitos colaterais. O medicamento nunca vai agir sobre um único local, de uma única forma. Talvez não tenha sido descoberto ainda qual é o outro efeito desse medicamento, mas existe. E é por isso que a OMS recomenda para os pesquisadores da saúde que, ao planejar uma nova forma, um novo caminho terapêutico, não pensem só em desenvolver uma droga do zero, do nada, mas que vejam uma droga que já existe, que já é comercializada e veja se ela tem aplicabilidade em outros casos patológicos, em outras doenças. É, Essa questão de interação medicamentosa é interessante, porque é uma interação química, não é? Mas que não se dá só entre um medicamento e outro. Se dá também através de alimentos que possuem efeitos biológicos. Por exemplo, café, no caso, a cafeína. A cafeína, ela interage com diversos grupos de medicamentos, principalmente os ansiolíticos, os antidepressivos, porque os receptores da cafeína, em sua maioria, estão no cérebro. E existe uma adaptação do cérebro para um indivíduo que faz o uso constante de cafeína. Que é o seguinte, o indivíduo ingere a cafeína e esses receptores vão para o cérebro. E aí todos os receptores do cérebro vão se ligar à cafeína. E aí o indivíduo vai ficar, não é, acordado. Mas aí o cérebro vai se adaptar. O sistema nervoso vai produzir mais receptores. E aí aquela quantidade de cafeína que o indivíduo ingeria antes não vai ser mais suficiente para deixar ele acordado, para deixar ele esperto. E aí ele vai precisar de mais cafeína, porque o cérebro produziu mais receptores.
houve uma adaptação do sistema nervoso. Então, existe essa questão de interação medicamentosa. Por exemplo, alguns antidepressivos têm o seu efeito diminuído quando o indivíduo faz uso constante de cafeína. O indivíduo ele pode apresentar até, em alguns casos, um aumento do quadro de crises de ansiedade quando ele faz uso de alguns ansiolíticos e também faz uso da cafeína. Quando a gente fala dessa questão de interação medicamentosa, me lembra um pouco também a questão dos chás. Por quê? Muitas pessoas têm uma certa aversão a medicações que são comercializadas, medicações industrializadas. Então, faz uso apenas de medicações fitoterápicas. E aí, o que é que acontece? Tá com dor de cabeça, faz uso do chá. Aí, chá disso para dor de cabeça, tá com dor de barriga, chá disso. E não sabe que muitos medicamentos industrializados foram baseados, tiveram como base, não é? Foram inspirados ou foram sintetizados a partir de substâncias naturais. Muitos. A maior parte dos medicamentos foram desenvolvidos a partir de substâncias naturais. Então, não é que é porque é um chá vai ser, não vai ter efeito colateral. Não é porque é um medicamento fitoterápico que não vai ter efeito colateral. Não é? Vai sim ter efeito colateral, a depender da frequência e a depender da quantidade que esse indivíduo ingere. Por exemplo, chá de boldo, gestantes não podem fazer uso constante de chá de boldo, porque ele é tóxico nesses casos. Chá de boldo é tóxico para o fígado. Interessante isso, porque quando o indivíduo está com um distúrbio gastrointestinal, está com, por exemplo, uma disenteria, é aconselhado, né, culturalmente, que esse indivíduo faça uso do chá de boldo. Mas aí o chá de boldo é tóxico para o fígado. E o fígado faz parte do sistema, não é, digestivo. Ele é uma glândula que vai metabolizar os medicamentos e que vai, por exemplo, a partir dessa metabolização, ele vai produzir a bile que ajuda na digestão, né? Por exemplo, de gorduras. É como se fosse um detergente, um surfactante que nós chamamos. Então, devemos ter esse olhar mais cuidadoso para o uso também de chás. E, pelo amor de Deus, existe uma cultura de estoque de medicamentos em casa. Quem aqui não tem uma caixinha com diversos medicamentos para fazer estoque delas? E aí, o que é que acontece? Ah, tá com dor de cabeça. Qual é o correto? Ir ao médico. Claro que assim, eu estou utilizando essa questão de dor de cabeça, um exemplo aleatório. Mas apresentou aí alguns sintomas. Qual o correto? Ir para um pronto-socorro, procurar um atendimento médico. Mas ao invés disso, faz, eita, eu acho que eu tenho um tal remédio aí. Usa aí. Às vezes o medicamento foi armazenado de forma inadequada, está exposto à umidade, está exposto à luz quando não deveria, está exposto a uma temperatura inadequada, e esse medicamento é uma substância química que vai ter o seu efeito afetado por causa uma má armazenamento, um mau armazenamento dele. Acontece muito de vizinho indicar, principalmente essas medicações ansiolíticas, essas medicações antidepressivas. Então faz, tu tá sentindo isso assim, assim, assado? Pois meu filho aqui também apresentou esses sintomas. E aí, toma esse medicamento, faz o teste, vai ficar bom, fulano ficou bom com ele, tu vai ficar bom com esse também. E ao invés de procurar um atendimento médico e fazer os exames adequados, os testes adequados, vai por conselhos de pessoas leigas na questão, não é? E aí, muitas vezes, há uma insistência até em utilizar, rapaz, não vai não, tome isso daqui. E aí o indivíduo está sendo exposto a um tratamento inadequado por causa exatamente desse fenômeno que nós chamamos de medicalização, do uso banal, do uso indiscriminado de medicamentos, quando ele, na verdade, deveria procurar um atendimento em um profissional habilitado.
A questão de suplementos também. Suplementos são medicamentos? Não. Mas aí o nome já fala por si. Suplementação. É quando o indivíduo não consegue atingir a ingestão adequada de determinados nutrientes. E aí ele precisa fazer uma suplementação, uma complementação, não é? Através dessas substâncias que são comercializadas. O hipercalórico, o whey, a creatina, e aí vem outros, né? Glutamina, enfim, são diversos suplementos que nós temos conhecimento hoje em dia, que temos acesso a todos eles. Mas aí, a questão da quantidade também é muito importante. Porque existem suplementos que possuem uma interação medicamentosa com algumas substâncias químicas. A nível de conhecimento, a creatina, que surgiram diversos debates sobre a creatina, né? Se ela é uma vilã ou se ela é inofensiva. Realmente, você fazendo o uso adequado da creatina, não vai ter efeitos colaterais. Mas é sabido que indivíduos que já têm um hábito de vida, por exemplo, de pouca ingestão de água, ele já não faz o uso de... Estou ciente, 20 minutos. É que ele já não faz o uso, a ingestão adequada do volume de água, ele pode ter um comprometimento renal, sim. Assim como o indivíduo que também não tem a ingestão adequada de água, que consome muitas substâncias industrializadas, refrigerante, salgadinho e por aí vai, também pode ter um comprometimento renal. E esta mesma creatina que eu falo aqui para vocês tem interação medicamentosa com alguns grupos de fármacos e diminui a absorção e efeito desses determinados fármacos quando são consumidos, ingeridos num horário adequado. Num horário próximo. Tem que ter um intervalo de tempo entre a ingestão de um e a ingestão de outro para que não haja interação medicamentosa, ou interação química entre eles. Sabemos também que, por exemplo, uma dieta rica em proteínas vai ter aí efeitos biológicos indesejados, um comprometimento dos rins, da filtração dos rins. Então, indivíduos que fazem uso de whey protein, por exemplo, sem um, uma necessidade energética tão grande. Eles vão ter um comprometimento renal e um comprometimento hepático, um comprometimento do fígado também. Por causa dessa quantidade de proteínas, essa quantidade de nutrientes que vai estar ali, vai comprometer a metabolização, o processamento dessas substâncias. E aí vai futuramente, não é, a médio prazo, não precisa nem ser a longo prazo, a médio prazo, ter um comprometimento desses órgãos. E aí o indivíduo começa a apresentar, por exemplo, uma dor aqui embaixo da costela, puxando para as costas. E o que é isso? O que é isso? É o rim já reclamando e ele não está ciente que é o uso inadequado dessas substâncias. E aí, por exemplo, a questão do whey, já que eu estou falando aqui dele. Existe uma sugestão de uso no rótulo desse suplemento. Mas essa sugestão não é uma sugestão única, não é um método único de uso. É necessário que um profissional habilitado, um nutricionista, não é, faça o cálculo da necessidade calórica desse indivíduo e possa determinar a quantidade de whey que esse indivíduo vai ingerir para que não haja um comprometimento renal, nem um comprometimento hepático. Por exemplo, se na dieta já tem uma quantidade grande de calorias, não é necessário fazer o uso de suplemento. Mas se o indivíduo é um indivíduo que trabalha fora, não tem tempo de fazer sua marmita, tem uma alimentação com um teor nutricional abaixo do que ele necessita, aí sim é necessário intervir com a suplementação. Mas é sempre com o cálculo respeitando o metabolismo basal do indivíduo. E essas questões técnicas, nós que não somos da área, quando eu falo nós,
Nós pessoas, porque não existe um profissional que seja formado em tudo. Existem profissionais da tecnologia, dentro da saúde, existem profissionais da área farmacêutica, profissionais da área de infectologia, profissionais da área de alimentação, da área de locomoção, não é? Os fisioterapeutas, que vão ser especializados em uma determinada área. Num leque de opções, ele vai ser especializado em uma área. Imaginemos uma árvore que tem diversos galhos, né? Que nesses galhos possuem diversas folhas. Então, um profissional ele é especializado em uma folha que pertence a um galho, que pertence a um tronco. Então, ele não vai saber sobre tudo. Então, por isso que é muito importante procurarmos os profissionais adequados para cada necessidade que nós possamos apresentar, ok? Porque o uso indiscriminado de medicamentos, para que a gente possa encerrar, ele tem afetado muito a qualidade de vida dos indivíduos. Quando a gente fala que daqui para 2000 e não sei quanto, vai ter um aumento dos casos de cânceres em X%. Ou quando a gente fala que daqui dos últimos anos houve um aumento dos casos de indivíduos que apresentam comprometimento renal. Houve um aumento dos casos de pessoas hipertensas, de pessoas diabéticas. Existe o fator genético? Existe. Mas o maior causador disso ainda é o ambiente, ainda são os costumes, são os hábitos desses indivíduos que muitas vezes, por uma questão cultural, de ouvir pessoas não habilitadas, por uma questão dessa propagação facilitada da informação, eles acabam dispensando a consulta aos profissionais habilitados e fazendo uso de forma indiscriminada, de forma irracional. Quando a gente fala irracional, é que, de fato, não tem o conhecimento adequado de aplicabilidade, não tem o conhecimento adequado do que pode causar de bom, do que pode causar de ruim. E aí, quando acontece uma intercorrência, né, esse indivíduo não vai conseguir identificar o que é que está causando. E existe, aí a gente já entra em outros assuntos. Nós já entramos em outros assuntos, por exemplo, quando o indivíduo trata, eu vou te citar aqui um caso que eu já vi, que não tem muito a ver com essa questão de alimentação, mas é só para exemplificar. Já vi um caso de um indivíduo que estava fazendo tratamento para pneumonia, quando na verdade o problema dele era uma verminose intestinal, que apresenta sintomas parecidos com uma pneumonia. E aí estava fazendo uso indiscriminado de medicação, seu organismo estava sendo cada vez mais debilitado e os vermes que estavam no indivíduo estavam causando mais lesões. Se ele tivesse procurado um profissional médico, se ele tivesse procurado as formas de diagnóstico corretas com um profissional habilitado, ele não estaria passando por essa situação. Então, que nós possamos aprender e ter essa consciência, absorver mais essas informações do uso adequado das medicações, do uso adequado dessas substâncias que possuem um efeito biológico, que nós chamamos de droga, é o grande grupo das drogas. Sejam eles medicamentos, sejam eles cosméticos, sejam eles suplementos, sejam eles fitoterápicos. Então, não é porque eles estão disponíveis de forma tão facilitada que o consumo deve ser assim tão indiscriminado. Eles possuem advertências. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né, a instituição pelo convite que vocês fizeram. E é isso. Eu espero que, mesmo sendo para que vocês pratiquem essa questão de idiomas, vocês possam sair daqui com esse conhecimento e, quando forem sentir alguma coisa, ou forem buscar algum cosmético, algum chá ou algum suplemento, vocês possam lembrar disso que nós conversamos hoje aqui, tá certo? Muito obrigado.